Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7 horas e 48 minutos, faltando 12 para as 8 e aproveitando, ainda esse rescaldo pós-primeiro turno, é importante uma análise na visão de entidades de classe aqui de Joinville. E a Associação Empresarial, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção e a Associação de Joinville e Região das Pequenas e Microempresas fizeram então neste ano uma campanha de valorização do voto e da importância das escolhas em representantes da nossa cidade e região. Qual é o resultado final, qual é o cenário que nós temos hoje para a região de Joinville? Bom, Joinville mantém 3 deputados estaduais com as reeleições de Sargento Lima e Fernando Krellen e a novidade Matheus Cadorim na Assembleia Legislativa do Estado. Por outro lado, Joinville perde mais representantes na Câmara dos Deputados. Por quê? A cidade elegeu Zé Trovão para deputado federal, que aliás é o nosso convidado da próxima quinta-feira, que estará falando aqui sobre o cenário também. Mas perdemos representantes na Câmara Federal. E para falar então sobre essa avaliação, em nome do Conselho de Entidades, nós convidamos e já está presente aqui no estúdio da Jovem Pan, o presidente da JORPM, Jonas Tilpe. Presidente, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marquinhos. Bom dia. Bom dia, rádio ouvintes. Sim, estamos vivendo um momento bastante diferente do que a gente imaginava, né? Eu estava comentando com vocês ainda há pouco, Joinville foi palco de uma importante decisão política no sábado, né? Aquela motociata, eu tenho certeza que ela mexeu com os resultados que nós estávamos imaginando que teríamos nas urnas, né? Então, a força, né, da presença do candidato Jair Bolsonaro em Joinville, ela mudou, né? E esse exemplo ele se arrastou para Santa Catarina como um todo e, obviamente, no Brasil, né? Historicamente, presidente, o Conselho das Entidades sempre agiu em defesa da cidade, em defesa do voto regional, em defesa do eleitor, para que tivesse essa consciência de aumentar a representatividade da região. A campanha aconteceu com toda a sua eficácia, com todo o planejamento, mais uma vez. Mas nas urnas o resultado foi diferente. Qual é a avaliação que o senhor faz neste momento? O que faltou? Por que o eleitor de Joinville decidiu por nomes diferentes desta vez? Tem uma resposta para essa pergunta ou ainda é cedo? A gente precisa entender um pouquinho mais essa movimentação do eleitor na nossa região neste pleito de primeiro turno. Marquinhos, o que me assusta primeiro é a quantidade de abstenções quando você fala, por exemplo, no voto para deputado estadual, né? Novamente a gente bateu a casa aí dos 100 mil votos de abstenção brancos e nulos, né? Ou seja, 100 mil votos desperdiçados, principalmente quando se olha nessa legenda. E essa é a legenda que tinha o cardápio mais farto. Então, fazendo uma analogia, né? Quando a gente vai num restaurante e só tem 2 pratos ou 3 para a gente escolher, fica mais fácil. Agora, quando coloca mais de 100, você fica em dúvida. E a dúvida faz com que você fique com medo e o medo faz com que você não vote, né? E isso é uma pena, né? Porque nós deixamos de ter representantes importantes, né, no cenário federal, né? Quando a gente fala de deputados federais, antes nós tínhamos 3, agora estamos somente com 1, né? Um que, de certa forma, está há pouco tempo, está conhecendo a cidade, né? A cidade está conhecendo ele também. Em termos estaduais, eu penso assim, a gente conseguiu caminhar para ter a mesma representatividade, isso ok, é positivo. Renovação com o Matheus Cadorim, positivo também. Mas Joinville, sendo o maior colégio eleitoral, né, sendo palco desse protagonismo, não tem atores protagonistas, né? A gente foi novamente uma cidade coadjuvante, apesar, né, do nosso esforço em buscar essa representação, né, de buscar ter uma presença maior no meio político, né? Porque, de novo, os nossos pleitos, eles caminham através de quem vive aqui, né? E quem vive aqui tem uma visão para representar quem está aqui. Quando a gente se omite de exercer o nosso voto, né, a gente joga fora a condição de, por exemplo, melhorar um hospital, né, com uma verba parlamentar, melhorar a infraestrutura da cidade. Tudo isso é um preço que a gente vai pagar, né? Mas eu entendo também que talvez o Joinville tenha que passar por esse momento agora para se renovar para um outro momento, né? Então, acho que a gente está na curva da aprendizagem de novo, né? Lembrando que por muito tempo a gente teve, né, Luiz Henrique aqui, o Luiz Henrique
era um pinheiro enorme que fazia uma sombra grande, né? E não deixou, de certa forma, um sucessor político direto. Então isso hoje cria um cenário diferente, Joinville. O Adriano está aí, está se destacando, né? Agora a gente tem que trabalhar um alinhamento, mas como Conselho das Entidades a gente entende assim, fizemos o que estava ao nosso alcance, né? Talvez a gente não foi tão eficiente ou tão célere no chamar os partidos para conversar e diminuir o número de candidatos, né? O problema da abstenção, de novo, é a dúvida no votar, né? E a dúvida no votar, ela veio pela quantidade enorme de candidatos que nós tínhamos. Esse chamamento com os representantes do partido pode ser, digamos, uma correção de rota para a próxima eleição, então? Sem dúvida, né? Nós deveríamos já ter alinhado isso ano passado, né? Ou mais tardar logo no início do ano. E de certa forma isso já foi acontecendo quando os partidos já estavam fechando as suas convenções, né? Presidente, eu quero aqui aproveitar um pouco da resposta do senhor para fazer o seguinte questionamento, né? Como o senhor mesmo já comentou, a gente manteve então a representação lá na Assembleia, mas menos em Brasília, né? E mesmo com essa redução, como é que a gente pode articular então politicamente, né, as demandas locais e usar bem esses candidatos? Muito bem, o Conselho das Entidades tem a prerrogativa de chamar os candidatos, né, a cada mês, né, para a gente poder fazer uma reunião, poder passar os nossos pleitos, poder explicar o que está acontecendo na prática na cidade, para que eles possam, né, dentro das suas casas, estar trabalhando esses pleitos. Isso precisa continuar acontecendo. Todas as entidades também fizeram as suas ações, vamos dizer assim, oportunas em relação aos candidatos. Posso falar, por exemplo, da AJORPM. Nós convidamos todos os candidatos a deputados federais e estaduais para virem conversar conosco, reservamos agendas para isso. Isso foi muito importante, né? Então, os 3 eleitos aqui no estado, né? Fernando Krelling, o Sargento Lima e o Matheus Cadorim estiveram conosco, estiveram conversando com a nossa diretoria executiva, a gente teve mais proximidade, mais conhecimento com eles conheceram a casa, nós conhecemos os pleitos deles, e com esta proximidade a gente consegue trabalhar melhor, né? Não dá para simplesmente votar e virar as costas e seguir a vida. A gente tem que estar próximo do nosso candidato, sabendo o que ele está fazendo, tendo formas de acessá-lo para também orientá-lo em prol da comunidade, né? E é um dever do Conselho das Entidades fazer isso. Para o segundo turno, presidente, o Conselho das Entidades traz algum posicionamento, alguma ação prevista ou neste momento mantém o que está sendo feito? Dia 17 de outubro nós faremos uma nova conversa com os candidatos. Deixa eu ver, dia 17, né? Às 18 horas, lá na ACIG, nós faremos novamente uma conversa com os 2 candidatos ao governo do estado, reforçando os nossos pleitos, né, escutando as suas propostas e, obviamente, trabalhando no que for possível as nossas orientações. Muito bem, vamos aguardar, né? Para finalizar rapidamente, Fernando, antes que eu me esqueça, amanhã, mudando completamente de assunto, nosso tempo já terminou, amanhã tem um evento importante da feira, né? Feira da Empregabilidade. Feira da Empregabilidade, né? É uma iniciativa do Instituto AJORPM, está envolvendo mais de 18 empresas da área de recrutamento e seleção, e quando a gente fala empregabilidade, o interessante, nós estamos falando de feira de emprego. Empregabilidade é tornar empregável quem hoje está disponível. Muito bem. Presidente da AJORPM, Jonas Tilp, muito obrigado pela sua presença. Prazer sempre tê-lo conosco aqui. As portas do Jornal da Manhã estão sempre abertas. Legal, Fernando, foi um prazer. Obrigado, Marquinhos. Obrigado aos radioouvintes também. Muito bem.